Ok, aqui, teste. Tu colocou pra gravar, né? Tu colocou, né? Olha lá, hein? Eu vou botar fé em tu, hein? Se tu não estiver gravando, ó. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um quadro do Tá na Bíblia, que é o episódio 10! Episódio 10! E hoje nós vamos falar sobre fé. Fé. O que é fé? Fé é uma palavra tão pequena, né? Mas ela tem um significado imenso, ela tem um significado enorme, né? E aí eu fui pesquisar a definição no dicionário português e uma dessas definições está dizendo que a fé é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. E ela também, a origem da palavra, ela deriva do latim fide, que remete para uma atitude de fidelidade. E partindo desse princípio, nós vamos agora para a Bíblia, para a definição do que a Bíblia diz sobre fé, sobre o que é fé. E nós vamos para Hebreus 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Então vamos parar por aqui por enquanto. Olha só, a fé, a Bíblia está explicando aqui que a fé é a certeza, a convicção daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, nós não vemos com nossos olhos naturais, mas com os nossos olhos espirituais nós vemos, nós enxergamos além, porque a fé vai além da nossa compreensão. E aqui está dizendo também que por meio da fé os antigos receberam um bom testemunho, porque eles tiveram fé. E fé em quem? Aqui diz que nós temos que ter fé no Criador, fé em Deus, como diz no versículo 3, porque pela fé nós entendemos que o universo, tudo foi criado através do Criador, tudo foi criado por Deus. E essa fé que nós temos, nós não enxergamos Deus, nós não vemos Deus, mas nós cremos que Ele existe. E aqui em Hebreus 11 nós temos vários exemplos de fé, através dos personagens da Bíblia, do Antigo Testamento. E aqui mostra que cada um teve uma história, cada um teve uma história diferente, mas todos tiveram que provar a sua fé em Deus. Assim como Abel, que entregou o seu sacrifício a Deus, e ele foi um sacrifício muito melhor do que Caim entregou, sabe, por obrigação, e ele não entregou de coração, e ele não estava com o coração a Deus, ele não tinha fé em Deus, mas Abel teve fé em Deus, e ele entregou um melhor sacrifício para ele, e mesmo que ele esteja morto, mesmo que ele tenha morrido, ele ainda está vivo, porque ele está nos céus com Deus. E aí temos outros personagens, assim como Enoque, que por agradar a Deus, por ter fidelidade em Deus, ele não conheceu a morte, Deus o tomou antes que ele morresse. E aí você pergunta, caramba, Enoque agradou tanto a Deus, que Deus o retirou a fim de que ele não morresse de uma forma natural ou de qualquer outra forma. Mas por que ele agradou a Deus? Porque ele teve fé. Porque aqui em Hebreus 11, 6 está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus se você não tem fé em Deus, se você não crê que Ele existe, porque Deus quer que nós tenhamos fé nele, porque Ele fez todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Sem contar Abraão, que foi considerado o pai da fé. Ele foi considerado o pai da fé, porque em toda a sua trajetória, ele teve que provar a sua fé em Deus. E Abraão teve a sua maior prova de fé quando ele teve que entregar o seu filho, Isaac, a Deus, em sacrifício. E aí você fala, você imagina, você tem um filho que você tanto esperou, você esperou anos por esse filho, e aí Deus manda você entregar o seu filho. Você entregaria o seu filho para morrer? É claro que não. Eu pensando assim, eu não entregaria, eu não teria essa coragem.
Mas Abraão teve essa coragem e ele entregou o seu filho, o seu único filho, a Deus para morrer. Mas sabe, Abraão teve uma fé em Deus tão grande que ele confiou, porque ele sabia que mesmo que ele morresse ali, Deus poderia trazê-lo de volta, Deus poderia ter ressuscitado. Essa fé salvou o Isaac da morte, porque Deus, antes de Abraão cometer o sacrifício, fazer o sacrifício, Deus falou para que ele parasse, porque existia um carneiro ali que ia morrer no lugar dele. Olha só essa mensagem, Deus estava já anunciando o plano de sacrifício que seria feito através de Jesus. Já estava avisando como seria, que alguém ia morrer no seu lugar para limpar os seus pecados, para purificar, para te transformar. E temos mais outros personagens, eu poderia estar aqui focando um por um, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre heróis da fé. Se você quiser que eu faça esse vídeo, você comenta aí, eu vou fazer. Talvez eu faça um vídeo mais focado nos heróis da fé. Todos esses que estão aqui citados eu vou falar mais detalhadamente. E agora nós vamos para o Novo Testamento, onde os discípulos do Senhor estavam pedindo para Jesus que ele aumentasse a fé deles. E aí Jesus respondeu o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Olha só, em outra ocasião, em Mateus 17, onde os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um garoto, e eles não estavam tendo êxito, eles estavam inconformados. Por que eles não estavam conseguindo fazer o que eles queriam fazer? Expulsar o demônio do menino. E aí Jesus respondeu o seguinte: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Olha só outro exemplo de Jesus, onde Jesus fala sobre o grão de mostarda. Aí você se pergunta, o grão de mostarda, como é que é o grão de mostarda, né? Olha, só eu vou colocar a foto aqui, ó. Ó a foto aqui do grão de mostarda, ó. Olha lá. É pequenininho, pequeno, rapaz, ó. Tamanhico. Dá até pra pegar aqui, né? Não. E olha só, é bem pequena. E você se pergunta, ué, mas eu tenho que ter uma fé pequena? Porque o grão de mostarda é pequeno, e ele tá falando que a gente não tá conseguindo expulsar porque a gente tem fé pequena, que não sei. Peraí, tem alguma coisa aí. Mas o seguinte, o grão de mostarda ele pode ser pequeno, mas quando colocado no solo, quando ele planta, quando a semente germina, cresce e se torna um dos maiores arbustos. Ou seja, Jesus está falando que mesmo que vocês tenham essa fé pequena, se vocês colocarem no Senhor, se vocês colocarem a sua confiança no Senhor, nada será impossível. Porque quando nós colocamos a nossa fé, nossa confiança, nossa fidelidade 100% no Senhor, nós passamos a viver exclusivamente 100% para Ele. A falta de fé também pode trazer medo. Assim como os discípulos de Jesus estavam com medo quando o barco começou a balançar, quando a tempestade veio, Jesus estava no barco, estava dormindo, eles não tiveram fé. E aí Jesus ainda fala: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Por quê? E aí Jesus acalmou a tempestade. Também a falta de fé pode ser um exemplo de medo. Não tenha medo, tenha fé. E a fé produz a perseverança, assim como diz em Tiago 1,3. Quando você tem fé, você tem perseverança, você persevera, você não para no meio das tempestades, das dificuldades, você continua firme, porque você sabe que Deus continua no controle de todas as coisas. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, nós vivemos pela fé e não pelo que os nossos olhos naturais veem. Por isso que é muito importante a gente ter fé. Nós devemos viver pela fé. Assim como diz em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Quem são os justos? Os filhos de Deus, aqueles que reconhecem o Senhor como Salvador, aqueles que reconhecem a soberania do Senhor. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E quando nós temos essa salvação, nós
somos parte, nós nos tornamos parte de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E assim como diz em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então fique com essa mensagem, eu espero que Deus tenha falado com você. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até mais um vídeo aí. Falou, valeu! Pela fé, o Filho de Deus. Opa! Que Deus abençoe você. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, deixa um like aí. Para fortalecer, se inscreva no canal aí, comente se você gostou, se você quer mais coisas, o que você quer que seja falado aqui, e vai compartilhando com seus amigos, familiares, e o mais importante, tenha essa mensagem gravada no seu coração. Tenha fé em Deus, não tenha medo, confie 100% no Senhor, em nome de Jesus. Falou, gente!